Olá, meus amigos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós ministramos a bênção para a sua vida, para a sua casa, sua família, para os seus vizinhos, seus amigos, conhecidos e até mesmo os inimigos. Porque a bênção de Deus é como Deus, é para todos, 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 bons e maus, todas as raças, todas as pessoas. Só que só aproveitam essas bênçãos aqueles que creem, aqueles que recebem, aqueles que aproveitam a oportunidade. E eu queria que todos pudessem gozar, se aproveitar do que Deus tem oferecido para nós. Aqueles que creem, recebem. Aqueles que creem são contemplados, são escolhidos, são eleitos, eleitos de Deus. Mas os que não creem, o que se pode fazer? Mas você que crê, receba em nome do Senhor Jesus aquilo que nós determinamos para a glória dele. Graças a Deus. Graças a Deus. Muitas pessoas que têm crido em Deus vivem a reclamar, a lamentar do jeito que lamentou Jeremias. Vivem a lamentar a má sorte, a má vida, a má qualidade de vida, mesmo crendo em Deus. Por quê? Por quê? Essa é a pergunta. Por que, se eu creio tanto em Deus, se eu faço as minhas preces, as minhas rezas, as minhas orações, se eu tenho ido na igreja, se eu não faço mal a ninguém, e a minha vida continua ruim, de má qualidade, será que Deus não me ouve? Ou será que Deus nem existe? Será que eu estou sendo enganado? Então muitas pessoas trazem estas questões dentro de si, sem se darem conta do que está escrito, do que está determinado, sem darem atenção àquilo que Deus falou. Veja só, minha amiga, meu amigo ouvinte. Veja se é culpa de Deus a sua má sorte. Veja se é culpa de Deus essa situação que você está enfrentando agora. Olha só o que Jesus falou. Jesus falou assim: Deus é espírito. Deus é espírito. Ora, se Deus é espírito, como Jesus falou que ele é, então, para que haja comunicação entre o ser humano que é materialista, e Deus, tem que haver, no mínimo, uma conciliação. Quer dizer, Deus não vai ser materialista também, mas o homem tem que ser espírito também para poder se comunicar com ele. Porque a natureza divina é espiritual. A natureza humana é física, é carnal. Então, para que o homem possa estar com Deus, ter comunhão com ele e ser beneficiado pelas suas bênçãos, esse homem tem que estar na condição espiritual igual a de Deus. Ele tem que ser espírito.
para ele poder entender Deus. Como que uma pessoa que pensa que está limitada apenas às circunstâncias deste mundo, pode chegar até ao nível ou a mesma natureza espiritual que é a natureza de Deus. Porque Deus vive no mundo espiritual. E para que nós possamos estar com Ele, estar em comunhão com Ele e sermos beneficiados pelas suas bênçãos, nós temos que estar na condição espiritual dele. Nós temos que estar, no mínimo, na mesma natureza dele. Aí talvez você diga assim, poxa, bicho, mas eu não estou entendendo essa linguagem. Deus é espírito, eu sou materialista, eu sou de acordo com a natureza humana. Como é que... Não estou entendendo. Pois bem, você vai entender agora. Legal, você quer ver uma coisa? Por exemplo, suponhamos que Deus fosse peixe. Então, o peixe só vive dentro d'água. Só vive dentro d'água. Para que você possa ter comunhão com o peixe, você que só vive fora d'água, nós vivemos fora d'água, nós temos que mergulhar no oceano de Deus para podermos entender o que é ser um peixe, que é a vida de um peixe. Não é assim? Então a gente usa máscara com oxigênio e tal, para poder chegarmos no fundo do mar, para chegarmos dentro d'água. Mas o oxigênio acaba. Então como é que a gente pode conviver permanentemente com o peixe? Só quando a gente agrega, quando a gente pega a natureza do peixe. Aí sim nós podemos conviver com o peixe dentro d'água. O peixe não vai viver com a gente fora d'água. Nós, que queremos conviver com o peixe dentro d'água, nós temos que ter a natureza do peixe. Assim é Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte. Deus é espírito. Para você entender Deus, para você entender a palavra de Deus, você tem que ser espírito, ou seja, ser espiritual. Para você entender o Espírito de Deus, você tem que mergulhar no oceano do Espírito Santo. Quer dizer, em outras palavras, você tem que mudar ou ser mudado de natureza. Com a natureza que você tem, é impossível haver essa comunhão com Deus. É impossível entendê-lo. É impossível uma pessoa carnal entender uma pessoa espiritual, especialmente Deus. Então, o que Deus fez? Ele enviou Jesus para morrer por nós, sacrificar por nós. Jesus morreu, sacrificou, etc. Depois ressuscitou. Depois, Jesus ascendeu aos céus, quer dizer, subiu aos céus. E quando ele subiu, ele enviou o Espírito Santo, o Consolador, o Confortador, que substituiria ele na terra. Então, ele está hoje em dia agindo. O Espírito Santo age hoje em dia tanto quanto agiu no dia de Pentecostes. A única diferença é que no dia de Pentecostes as pessoas que tinham sede recebiam. Hoje as pessoas têm sede, mas não têm tanta sede de conhecê-lo. Querem, mas não se entregam, não mergulham, não desejam, não almejam, não têm sede, não têm fome do Espírito Santo. Aí fica difícil para Deus agir e fazer dele uma nova pessoa, ou uma nova criatura, ou um novo ser, ou uma natureza nova. É por isso que muitas pessoas não conseguem compreender a Bíblia. Leem a Bíblia, mas não entendem nada. Conhecem as palavras, mas não entendem o sentido do que está escrito. Por quê? Porque elas não são espirituais, elas não têm a natureza de Deus, elas não podem compreender Deus. Então, minha amiga, como é que vai resolver esse problema?
que é o mais importante. O maior problema que a pessoa tem é esse. O maior problema que a pessoa tem é que a natureza dela, por ser humana, não tem capacidade, condições de entender a Deus. Não interessa se ela é inteligente, não interessa se ela tem faculdade, se ela tem PhD disso, PhD daquilo. Ela pode ser uma cientista, ela pode ser a pessoa mais inteligente, mais sábia do mundo, mas ela não vai entender Deus de forma nenhuma, porque a natureza dela tem que ser transformada na natureza divina. E isso só é possível pelo Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode transformar a natureza humana em natureza espiritual, que é o novo nascimento. É o novo nascimento. Jesus disse para Nicodemos: quem é nascido da carne é carne. E só quem é nascido do Espírito Santo é espírito ou espiritual. Então, para a pessoa ser espiritual, ela tem que nascer do Espírito Santo. Não adianta frequentar a igreja evangélica. Não adianta ler a Bíblia. Não adianta participar da comunhão. Não adianta ser uma pessoa boa. Ela tem que nascer de novo. Ela tem que ter a natureza de Deus para entender a Deus. Ora, minha amiga, meu amigo, o que eu faço, diz você? Você pergunta, então o que eu faço? O que eu faço para nascer de novo? Bom, o que você faz para nascer de novo, você tem que buscar ao Senhor de todo o seu coração, com todas as suas forças, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Todo. Você tem que mergulhar, corpo, alma e espírito, na vontade de Deus, em busca do Altíssimo. Então, as pessoas que têm sede de Deus, que são carnais, elas são carnais, mas porque elas têm sede do Espírito Santo, sede mesmo. Sabe quando uma pessoa está morrendo de sede, ela vai na geladeira, pega água, 1 litro d'água e derrama, ela bebe aquilo tudo, porque ela está morrendo de sede. Pois bem, assim tem que ser o ser humano. Quando a pessoa tem essa sede violenta e busca, não é só ter sede, mas ela busca também, ela não fica esperando a água cair do céu, ela vai atrás, ela vai em busca da fonte. Quando ela busca de todo o coração, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento, então, o Espírito Santo, que vê aquele desejo enorme dela em recebê-lo, ele vem ao seu encontro. É assim que acontece. Aí o Espírito Santo desce sobre ela, envolve o seu ser e faz dela uma nova criatura. Esse é o trabalho que o Espírito Santo efetua na vida dos que têm sede de Deus. Aí quando o Espírito Santo desce sobre ela, a sua mente é transformada. Os seus olhos são abertos, os seus olhos espirituais. E, obviamente, ela começa a entender tudo a respeito de Deus. Ela tem entendimento, discernimento espiritual para compreender a mensagem de Deus. Por exemplo, nesse momento que eu estou falando, as pessoas espirituais estão entendendo perfeitamente o que eu estou falando. Mas as pessoas que não são espirituais, elas são, eu acho que só estão entendendo assim, olha, eu tenho que buscar, eu tenho que ter sede, eu tenho que querer, eu tenho que fazer a minha parte. É isso mesmo. Você só está entendendo isso, você tem que fazer a sua parte. E é óbvio que não tem outra forma, não tem outro caminho para você receber o Espírito Santo se você não sacrificar o seu eu, a sua vontade, sacrificar os seus pensamentos, investir toda a sua vida com todas as suas forças. Por exemplo, quando uma pessoa quer fazer uma faculdade, quer ser um profissional capaz, um profissional de sucesso, essa pessoa vai para a escola, faz o 1º grau, o 2º grau, depois entra na faculdade, ela
se forma, ela estuda, ela faz pós-graduação, enfim, ela mergulha de corpo, alma e espírito naquilo que ela está querendo, nos seus objetivos, nos seus sonhos. Não, eu quero ser um excelente profissional, eu quero ter sucesso. Então, quando essa pessoa mergulha, investe todo o seu ser naquilo que ela quer, ela conquista. Ora, é como a gente já ouviu dizer muitas vezes, quem busca, acha. Quem procura, encontra. Não tenho dúvida disso. Agora, é preciso que a pessoa procure, é preciso que a pessoa busque. Se ela não busca, como é que ela vai achar? Então, se a pessoa fica esperando de papo para o ar, não vai acontecer nada. Então, é isso que acontece. Tem muitos crentes, doentes, enfermos, endemoniados. Por quê? Porque ficam de papo para o ar. Ficam esperando que Deus faça aquilo que eles têm que fazer. O que tem de crente endemoniado não está no gibi. Tem um monte de crente endemoniado que tem gente que está me ouvindo agora, é crente, mas é endemoniado. Conhece bem a Bíblia, mas é endemoniado. Conhece a palavra, a letra, mas não conhece o Espírito. Por isso, tem uma vida de má qualidade, uma vida desgraçada, uma vida miserável, mesmo frequentando a igreja, mesmo lendo a Bíblia, mesmo orando, mesmo fazendo jejum e etc. Por quê? Porque são pessoas que simplesmente disseram sim, aí eu aceito Jesus, mas não entregaram suas vidas de corpo, alma e espírito para o Senhor Jesus. Eles aceitam Jesus como se aceita um presente, mas não entregam suas vidas, ainda mantêm as suas vidas em suas próprias mãos. Ora, então quando acontece isso, essas pessoas ficam endemoniadas, mesmo crendo em Deus, acreditando em Deus, e não acontece nada. Minha amiga, meu amigo ouvinte, Deus é espírito. Se você quer conhecê-lo, você tem que ser espírito também. Se você quer ter comunhão com Ele, entrar na presença dEle, se você quer viver em comunhão com Ele, você tem que ser espírito também. Mas isso só é possível quando o Espírito Santo vem sobre você. Não é você que vai fazer-se nascer do Espírito, é o Espírito Santo que faz você nascer. Ora, aí você pergunta, eu repito novamente, você pergunta, como é que eu posso nascer? Que eu posso fazer para me nascer? Você tem que buscar. Você tem que buscá-lo de todo o seu coração, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Você não tem que ver dificuldades. Você não tem que ver problemas para buscá-lo. Você tem que ir enfrentar os problemas, ultrapassar as barreiras, quebrar barreiras, enfim, você tem que fazer o que tem que ser feito para poder, então, mostrar para Deus que você o quer, que você quer ser uma nova criatura. E essa é a razão porque nós temos uma reunião especial, reuniões especiais, às quartas-feiras, em todas as igrejas universal, seja pela manhã, à tarde ou à noite. Aqui no templo nós temos 2 reuniões especiais, 10 horas da manhã e também às 8 da noite, nesta quarta-feira. Templo de Salomão, aqui na Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Se você quiser, então venha. Se você tem sede, venha. É o que Jesus disse, quem tem sede, vem a mim. Você tem que ter sede. Se você não tem sede, esquece. Mas se você tem sede, você será saciado, porque o Espírito Santo está buscando pessoas sedentas para conhecer o Filho dele. Graças a Deus. Depois de uma bela faixa musical como essa, você vai ouvir agora testemunhos de pessoas que receberam o Espírito Santo. Agora, receberam, não é porque elas mereciam, não. Receberam porque elas fizeram por onde para receber. Elas fizeram a parte dele.
Minha mãe sempre dizia para mim, meu filho, faça a sua parte que Jesus vai fazer a dele. E essa é a realidade. Você tem que fazer a sua parte para que ele, o Espírito de Deus, possa fazer a parte dele na sua vida. Eu era uma pessoa muito nervosa, muito angustiada, cheia de ódio no meu coração, depressiva. Vim de uma família totalmente conturbada, meus pais brigavam muito entre eles. Então eu tinha ódio de tudo e de todos. E eu queria descontar isso nas pessoas, nas coisas, no mundo. Então eu tinha vários planos de carreira, sabe, vários objetivos, só que nada concluía porque eu não acreditava em mim mesma. Eu vivia frustrada, triste, tinha muito ódio, facilmente eu era uma pessoa que explodia, muito explosiva com tudo, impaciente, não dormia direito, tinha insônia. E assim, eu vivi durante um período, conheci uma pessoa, casei com ela. Sabe, foi onde eu comecei, o meu sofrimento começou a dobrar. Aí eu comecei, sabe, ter muitas brigas com ele, ter um relacionamento totalmente conturbado, com traição, desconfiança. Aí foi onde eu tive um filho. Nessa gravidez, todo esse estágio de depressão, de nervosismo, eles aumentaram. Aí meu bebê nasceu, aí eu comecei a entrar em depressão. Aí nessa depressão eu queria me matar. Todas as noites eu ia dormir, não conseguia dormir e eu comecei a querer me matar. Comecei a pensar como que eu iria me matar. Tomar remédio, pegar uma faca, cortar os pulsos. Eu comecei a planejar a forma de eu me matar e matar o meu filho. Eu ia trabalhar, não conseguia achar o caminho do meu trabalho, porque a minha mente ela estava conturbada 24 horas, dia e noite. Aí uma vizinha falou sobre a Igreja Universal para mim. Aí na igreja eu ouvi falar do Espírito Santo, que o Espírito Santo ia trazer para mim paz. E eu não queria mais nada na minha vida, eu queria paz, eu queria poder dormir. Uma coisa tão simples, mas tão preciosa. E eu busquei o Espírito Santo, busquei, eu queria informações para saber como buscar, onde que eu ia encontrar, como que eu ia encontrar esse Espírito. Tudo que era ensinado na igreja eu fazia com toda a minha força e eu encontrei. O dia que eu recebi foi em cima do altar, foi a coisa mais preciosa em toda a minha vida. Todos esses anos de vida não existiu dia nenhum mais marcante, mais precioso como o recebimento do Espírito Santo, o dia que ele se apossou de mim. A partir daquele dia, eu tive dentro de mim uma força muito grande e eu já conseguia dormir. Até com o meu filho, que eu tratava meu filho mal, que eu não tinha amor para dar para ele, eu passei a dar amor e ele já começou a dormir em paz também. Então essa alegria, essa paz, ela se refletiu também em outras áreas da minha vida, foi desenvolvendo. A minha vida financeira, que não desenvolvia, começou a desenvolver. Então ali para mim foi uma grande dádiva de Deus, era tudo que eu precisava. Eu passei a me amar, porque eu me odiava, eu me sentia um lixo. Eu passei a me amar, me sentir segura, acreditar em mim mesma, a saber que Deus está dentro de mim, que tudo eu posso dentro, porque o Espírito Santo ele estava dentro de mim, ele está dentro de mim. Eu era pessoa totalmente depressiva, nervosa. Com meus pais eu não tinha a mínima educação. Eles vinham falar comigo, eu já estava mal. 10 palavras que eu falava, 9 era palavrão. Comecei a andar com pessoas de má índole, comecei a beber. A gente ia para ponto de drogas. Essas pessoas, elas iam roubar. E eu estava no meio delas, totalmente perdida. Então isso fazia a minha família sofrer, ter uma vida totalmente diferente. Eu chegava bêbada, com cheiro de cigarro, e aquilo começava a discussão na minha casa. Então eu ia me deitar e na verdade começava a chorar. Eu começava a ver vultos daquilo que eu passava o dia todo, que era dos meus amigos, às vezes do que a gente passava junto, do que eles me falavam, e aquilo começou a me deixar depressiva, triste. Eu não tinha mais razão, eu sentia um vazio dentro de mim, muito grande mesmo. Então eu preferia me fechar, não falava com meu irmão. Então, para mim, a volta para minha casa era a pior do mundo. Até que conheci
uma pessoa que começou a se tornar minha amiga, e ela frequentava a Igreja Universal e me convidou para uma reunião. Foi quando eu coloquei primeira vez meus pés na Igreja Universal, e depois eu comecei a ter aquela vontade, aquele desejo de buscar o Espírito Santo de toda a minha força. Aí eu comecei a vir buscá-lo de todo o meu entendimento, vim com aquela sede, realmente. O meu objetivo não era outro, mas sim o Espírito Santo. Para mim, os meus amigos que me chamavam para ir para lugares, para balada, para ficar na rua, para ir para campinho, já não era mais o meu querer. Meu querer era buscar, na verdade, o Espírito Santo. Então eu comecei a me entregar de corpo, alma e espírito. Aí foi quando eu realmente tive esse encontro com Deus, com o Espírito Santo. Eu recebi o Espírito Santo e nisso Ele me completou, de fato e de verdade, para que hoje eu não venha ter vontade de nenhum cigarro, nenhuma droga, para que eu não venha ter nenhum vício, nenhuma depressão. Hoje eu sou completa com o Espírito Santo na minha vida. Hoje Ele é tudo para mim. Eu não sei fazer nada sem o Espírito Santo. Hoje eu sou feliz por completo. Não só eu, mas também a minha família. Mudou totalmente o meu comportamento com a minha família. Hoje eu sou uma pessoa responsável, alegre. Hoje eu tenho diálogo com a minha mãe, com meu pai. Antes eu não falava com meu irmão. Hoje nós somos totalmente amigos. Somos unida, a família unida, graças a Deus. Se você quiser receber o Espírito de Deus, não venha pensando assim, eu vou lá que o Espírito Santo vai descer sobre mim. Não, você tem que vir com sede, você tem que vir querendo, você tem que vir pensando, não, eu vou porque hoje, você tem que determinar, hoje eu vou receber o Espírito de Deus. Muito bem, então venha nesta quarta-feira, às 10 da manhã e às 8 da noite, e você será contemplada com a presença, a plenitude do Espírito de Deus. Graças a Deus. Nós vamos ficando por aqui e amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Eu queria fazer apenas um convite antes de terminar essa mensagem. Eu queria que você se preparasse. Você que é homem, nós vamos ter no Templo de Salomão uma reunião especial. O primeiro evento especial para os homens. Nós temos feito vários exemplos para as mulheres. Sábado passado nós tivemos a festa dos tabernáculos, as mulheres participaram, foi uma festa maravilhosa. Então no dia 8 de novembro, às 10 horas, 8 de novembro, às 10 horas da manhã, um sábado, nós vamos ter aqui no Templo de Salomão, e apenas no Templo de Salomão, uma reunião especialmente para os homens, só homens. O tema desta reunião só para homens será o domínio. Deus deu domínio ao homem. Deus deu domínio. É o primeiro evento só para homens no Templo de Salomão. Dia 8 de novembro, sábado, às 10 horas da manhã. E todos os homens são bem-vindos. Mulheres não, só para homens. Essa reunião vai ser igualzinho aquele clube do Bolinha, né? Meninas não entram, só homens. Então, dia 8 de novembro, 10 horas da manhã, no Templo de Salomão. Agora, para você entrar, você vai ter que ter credencial. Se você quiser obter a credencial, você vai em qualquer igreja universal de São Paulo para obter essa credencial. Qualquer igreja universal do Reino de Deus, você tem que reservar a sua estada com essa credencial, porque nós temos um número limitado lá no Templo de Salomão. Tá bom? Dia 8, às 10 da manhã, no Templo de Salomão, reunião especial somente para homens. E um detalhe muito importante.
você vai ter que ter credencial para poder entrar, para poder participar. Fica com Deus e até amanhã neste horário e nesta emissora.